Olá, aqui estamos para mais um episódio do Pode Ser. Hoje nós vamos falar com um professor, com um pesquisador, com uma pessoa que realmente fez o seu caminho, está fazendo o seu caminho e traz uma contribuição muito interessante sobre essa visão de realidade. Como nós vemos a realidade, como nós construímos essa realidade. Então, para essa tarefa de hoje, ou para esse encontro, aqui temos o Felipe Bueno. Felipe, fale um pouco de você nesse sentido de busca. Oi, Lili, tudo bem? Prazer estar aqui, poder contribuir. E falando nesse sentido de Felipe como buscador, né? Eu sou um pesquisador aquela moda antiga que foge um pouco das instituições, prefere estudar um pouco mais sozinho, autodidata, né? E minha ferramenta principal é o mental. Então, eu assisti os outros episódios aqui do Pode Ser, então acho que eu queria vir para contribuir com essa parte do mental e desconstruir algumas coisas que, na minha visão, né, são um pouco de mito, né, em relação à realidade, como que a gente pode se desenvolver. E é isso, eu vou me colocar aqui como buscador, né, e eu sou professor nas horas vagas, para quem aparece, para os meus colegas, para os meus amigos, alguma coisa dentro do órgão que eu trabalho também. Né? Então, se eu poderia dizer alguma coisa, é nesse aspecto. Estamos buscando possibilidades, né? Bem encaixando nesse pode ser, né? Sim. Essa nossa situação. E são essas contribuições que são interessantes, porque tem vivência, Felipe. Sim. Não é uma questão teórica. Você não está aqui para ensinar ninguém, assim como eu também. Não estou aqui para ensinar ninguém a viver. Uhum. O que a gente quer aqui com esse trabalho do Pode Ser é desmistificar um pouco. Hoje tem muitas coisas maravilhosas, teorias fantásticas, pessoas que dão saltos quânticos. E aí outros que ficam assim, mas como? Como que eu faço? Como é que eu lido com essa realidade? Então, esse foi o nosso encontro de falas, de ideias, de discussões, e eu fico muito grata por você estar aqui para dar essa contribuição. Então, fique à vontade. O que você tiver para nos trazer aqui como reflexão, como olhar, será muito bem-vindo. Eu que fico feliz de poder estar espalhando um pouco mais essa experiência pessoal, né? Antes de eu dizer qualquer coisa aqui de forma técnica, já que eu estudo neurociência, aprendizagem, é a minha área de estudo que eu mais gosto, assim, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Que a situação aqui é propor situações, né, teses, não é para dizer que é certo ou errado, ou que vai funcionar, ou dar uma varinha mágica, uma fórmula mágica que vai resolver para todo mundo, né? E também eu não gosto de usar aquele argumento da autoridade, normalmente quando você coloca em cima da ciência, né? Coitada da ciência, ela tem todo um método muito rígido, organizado, ela tem o seu papel muito fundamental, mas as pessoas gostam de ficar usando, é cientificamente comprovado, como se isso fosse uma garantia que aquilo vai funcionar e serve para todo mundo. Então, eu não gosto de usar nem cientificamente comprovado para dar validade a alguma coisa, assim como eu não gosto também de usar ela para descredibilizar alguma coisa. Se não está cientificamente comprovado, para mim não serve, né? Então, são experiências pessoais, baseadas no que a gente vai estudando, né? E vai montando, assim, uma imagem que a gente tem que montar e desmontar. Acho que a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas eu acho que o importante quando a gente fala de conhecimento, ou de informação, ou de estudo, existe uma máxima que a educação vai libertar, né? Que o conhecimento vai abrir sua cabeça. Isso, em tese, funciona até determinado ponto. Depois ele passa a te aprisionar, porque você ganha uma visão de mundo, uma visão que é só aquilo e ela se fecha, né? E isso a gente vai descobrindo hoje nas pesquisas sobre neurociência, o funcionamento do cérebro, como que ele vai fazendo esse processo de aprisionamento. Então, é a mesma chave que abre, é a mesma chave que vai fechar, né? Quando falamos em informação, em conhecimento e consciência, nunca tivemos tanta informação no mundo. E todos têm acesso a essa informação.
Não é mais aquela situação de que eu tenho que, claro, sempre valorizando o ensino, a escola, as formações, mas se a pessoa hoje quiser fazer uma busca de informação, é o que não vai faltar. Sim. E as pessoas também ficam buscando coisas complicadas, né? Ou o curso fantástico, ou o coaching que vai resolver minha vida. E quando você vai ver, né, acaba comprando um curso desse ou vai estudar um pouco mais profundamente, as coisas são as mais básicas possíveis, né? Eu falo hoje em dia que a gente paga o curso mais para ter certeza do que a gente já sabe. Para alguma pessoa que usa esse argumento de autoridade, alguém estudioso, que sabe mais, que a gente fala, isso que você está fazendo é exatamente o que você tem que fazer. Uhum. Ah, mas eu já fazia. Mas por quê? Eu tive que pagar alguém para... É, como se eu quisesse alguma coisa mais organizada Uhum. para poder organizar o que eu já tenho. Sim, mas aqui a gente fica desconfiado, né? A gente tem essa insegurança, então a gente acaba buscando essa segurança em outros lugares, ou na ciência, ou num livro, ou num estudioso, né? E o modo que eu resolvi propor esse conhecimento vem de uma descoberta autodidata mesmo, de você buscar. Eu gosto de ver livros sem saber quem que é o autor, gosto de ver vídeos sem saber quem que é a figura, justamente para tentar captar a essência do conteúdo e não comprar a ideia de uma pessoa ou de outra. E uma coisa que eu gosto de fazer muito também e recomendo é que a gente, a partir do momento que a gente tem uma visão da vida, que a gente começa a ouvir o outro lado também, a que a gente não gosta, o que a gente não concorda, para manter essa estimulação, né, essas possibilidades sempre em alta. E, senão a gente vai se fechando e só ouve aquilo que a gente já concorda, né? E hoje o algoritmo da rede social, ele é mestre nisso. Então ele vê que você gosta de uma coisa, ele só lança conteúdo de acordo com aquilo que você gosta. E isso vai te aprisionando, você não tem chance de buscar outra coisa, né? E aí acaba sendo crítico sem ter um conhecimento mais amplo. Porque de informação, a informação todos podem acessar. O que a pessoa vai selecionar para ela, que é mais ou menos isso que você está falando, o que ela vai selecionar para ela no sentido de dizer, eu quero me aprofundar nisso? Então aí que entra a parte que eu gosto de trabalhar do cérebro, que é o mito da racionalidade. O que é esse mito? Para a gente começar a desenvolver essa ideia do que eu vou selecionar dentro da rede social ou dentro do mundo. Então a gente tem que estruturar algumas ideias. O que é o mito da racionalidade? É a ideia, né, que os meus sentidos captam essa realidade externa que está aqui, vem para o meu cérebro, eu consigo processar isso tudo e racionalmente eu chego a uma interpretação, a uma decisão, a alguma coisa nesse sentido. Então eu consigo captar tudo, processar tudo e racionalmente eu chego a alguma decisão ou enxergo a realidade a partir desse ponto. Essa ideia de que a gente consegue racionalmente visualizar tudo, o homem como ser racional 100%, ela tem alguns problemas, né? O primeiro deles é que os nossos sentidos, eles não conseguem captar tudo. Então, nossos olhos não captam todas as cores, né? Os nossos ouvidos não captam todas as frequências, então os animais ouvem sons que a gente não ouve, por exemplo, tá? Então, essa realidade que todo mundo enxerga aí como externa, né, que você faz parte, ela já não é captada totalmente pelos nossos sentidos. Então, nós já temos um problema aí. Então tem uma seleção também. O que eu capto? Exatamente. E daí depois entra a segunda parte, que a gente pensa que consegue processar racionalmente todas as informações para chegar na melhor conclusão racional possível. E daí quando a gente vai se aprofundar nos estudos, a gente vai ver. Aí vai ter uma discussão de números, tá? Mas entre 80% a 97% das coisas que a gente vive no dia a dia, elas não são processadas no racional. Então elas ficam na automatização, no inconsciente, no subconsciente. Não quer dizer que não seja você. É você, né? Mas não é o você consciente, racional, que está desperto ali visualizando. Então, se você tem a ilusão que você consegue escolher todas as coisas da sua vida, né? É você que escolhe, mas não é o consciente. Então, nós temos o segundo problema. Além dos sentidos não captarem tudo, a automatização do cérebro também não deixa você processar todo esse conteúdo, essa informação que chega, né? Porque quem alimenta o cérebro é a mente. Isso. E aí nós vamos ter um problema. A neurociência não vai bater o martelo, tá? Mas basicamente isso acontece biologicamente por falta de energia. Se a gente tivesse que processar todas as informações, a gente ficaria desmaiado, tá? Não tem glicose o suficiente para esse processo complexo do pensamento, tá? Quem quiser se aprofundar nisso, pode procurar lá no Daniel Kahneman, no livro dele, O Rápido e Devagar. Não recomendo que comece com esse livro, porque ele é bastante denso, mas comece a estudar essa situação do Sistema 1, Sistema 2, que ele fala no livro, o Rápido e Devagar, que vai mostrando como nossos
O nosso cérebro vai moldando e se modificando de acordo com as automatizações. Então, o sonho, que a gente processa todas as informações racionalmente, ela vai caindo. E o Daniel vai mostrando, durante o livro, né, vários experimentos, como a gente não toma decisões racionais. Na verdade, a gente faz várias bobeiras durante o dia e nem percebe o que vai acontecendo. É como se ele fosse preenchendo lacunas de acordo tem um fundamento por isso, mas a gente vai chegar lá. É interessante isso, porque realmente as pessoas se perguntam, por que eu fiz isso? Uhum. Nossa, mas eu não estava pensando nisso, porque o que está ligado? Mas, sabe, e aí gera uma confusão. Será que é a razão? Como você disse, será que é a razão que está realmente traduzindo esses eventos que chegam a nível de percepção visual, de percepção dos sentidos, a ponto de eu dizer, tá, mas como é que isso chegou a mim? E eu posso passar por alguns eventos e também não perceber nada. Não percebe nada. Por exemplo, qualquer coisa mais confusa, quando a gente se depara abrindo a geladeira e você acorda com a geladeira aberta. Você já está desperto, está acordado, mas o que você foi fazer na geladeira? Você fala, o que eu vim fazer aqui? Que vai procurar e não acha. Vai procurar, daí não sabe, ele fecha a geladeira e sai. Eu tenho uma história muito assim, intrigante, que eu trabalhei 3 anos morando numa cidade e trabalhando em outra. Então eu fazia 60 quilômetros todo dia, ida e volta, segunda a sexta. Aí chegava no sábado, né, eu tinha que ir no mercado. Quando eu ligava o carro, quando eu me percebi, eu estava lá na rodovia indo trabalhar, porque aquilo já virou aquela automatização do cérebro que é a nossa rotina. E por que ele faz isso? Porque ele é nosso inimigo? Não, é porque ele precisa economizar energia. Então, a partir do momento que ele cria situações, que ele criou um aprendizado ali, ele fala, isso aí é desse jeito que aquele ali gosta de fazer. Então, quando você entra naquele percurso, o seu hábito vai te levar automaticamente a fazer a mesma coisa. Então, ele vai repetindo e vai reforçando esse hábito, tá? Que é a construção dos padrões. A construção dos padrões. E daí, nós vamos ter um terceiro problema. Então, os sentidos vão pegam tudo. A maioria das coisas que a gente faz no dia é automatizada. E daí entra a parte da interpretação dos dados. A interpretação dos dados, ela nunca é limpa. Ela sempre é enviesada. Então, dependendo do seu DNA, da sua criação, das suas experiências, das suas crenças, do que você acredita, do que você gosta e não gosta, o cérebro vai formatando essas informações que vão sendo captadas pelos sentidos e vai enviesando elas, ou seja, ele vai distorcendo para que aquilo fique coerente com o seu mundo, tá? E ele faz isso através de não é só 2, mas são vários, tá? Mas eu trazi 2 que é mais fácil de perceber, que é a atenção seletiva. Então ele vai selecionar a sua atenção para aquilo que você tem interesse, e ele também vai credibilizar informações que você concorda e descredibilizar aquilo que você não concorda. Então a tal da realidade externa, ela não é captada totalmente, ela é automatizada e é automatizada de acordo com aquilo que você entende como mundo, de acordo com a sua visão. E daí entra aquela história da realidade individual. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que o aluno lá, né, porque eu era professor ali em Paranavaí, né, ele se entendia como um mau aluno. Então, na cabeça dela ficava aquelas situações. Você é mau aluno, não adianta você estudar que você não vai tirar nota boa, isso é o que você aceita e fica assim. Então, toda vez que vinha uma nota baixa de uma prova, o cérebro automatizava, falava, isso aí é você, tá vendo? Essa é a sua nota, esse é quem a gente acredita. Então, ele credibiliza aquela situação. De vez em quando, ou até de vez em sempre, mas ele não vai fazer essa distinção, você tirava uma nota boa. E daí o cérebro fazia o quê? Como você tinha que olhar a nota, ele não dava para selecionar e jogar lá fora. Você falava, tá vendo essa nota aí? Isso aí foi porque a prova estava fácil. Foi porque o professor te ajudou. Isso aí é uma exceção, isso aí não é você não. Tá? Quem que está falando isso? É ele mesmo, dentro dele. Sim, então, e aí que a gente vê muito essa questão da pessoa se sentir desvalorizada, com a autoestima baixa, porque ela já tem isso tudo de alguma forma construído. E além de ser construído, isso vai sendo automatizado e reforçado cada vez mais. Então chega uma informação nova, o cérebro pode captar ela e falar, isso aqui não é importante para a Lili. Descarta, você não enxerga, certo? As que você enxerga e está de acordo com a sua visão de mundo, ele fala, é isso aí, vamos continuar nessa situação, porque o nosso mundo tem que ficar coerente. Você não pode se sentir um bobo perante si mesmo, entendeu? O cérebro tem os padrões dele, ele tem que reforçar esses padrões para que o mundo fique coerente. E as coisas que não têm a ver com a sua vida, ele vai descredibilizando ou descartando. Tanto é que se a gente pegar um histórico desse aluno que ele acha que ele é mau aluno, por exemplo, ao longo dos anos, pode ser que as notas boas não sejam não tão distante das más. Só que
estatisticamente ele não enxerga. Então, ao longo do tempo, ele vai descartando aquilo e no futuro ele vai chegar para alguém e falar assim, eu não sei como é que eu me formei, porque minhas notas sempre foram baixas. Sim. Ele não vai lembrar de nenhuma nota alta, nem de um evento, nem de outro. Então, por isso que ele vai fazendo. Você fez um episódio aqui sobre o envelhecimento, né? Sim. E nós temos aquela ideia que você vai ficando idoso, vai ficando ranzinza e teimoso. Sim, e doente. Então, justamente o ranzinza e teimoso vem dessa racionalidade do cérebro, que ele vai automatizando as coisas que você faz, e durante muitos anos você faz a mesma coisa, ele reforça, seleciona, credibiliza e automatiza. Então, passa um tempo, sua avó fala assim, leite com manga mata. Você fala, avó, mas eu tomei ontem e não morri. É que você não tomou muito, entendeu? Ou porque a manga não estava no jeito de matar, mas leite com manga mata. Mas eu vi lá, a ciência comprovou que não. Leite com manga mata. Né? Porque a crença dela foi tão reforçada nisso. E é interessante, outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa que cuida de uma senhora, que é uma parente, com Alzheimer. E ela brigando, mas ela brigava de tal forma que ela falou assim, mas você está muito brava. Então, isso que você está falando, essa ranzizice, essa necessidade de se manter com aquilo que ela antes talvez fazia algum arranjo para se tornar um pouco mais agradável. Daí não tem mais filtro nenhum. Pois passa, né? Mas então, dentro desses aspectos, a gente vai vendo como a tal da realidade individual vai sendo moldada, tá? E conforme ela vai sendo moldada, ela só vai sendo reforçada, a não ser que daí você comece a usar o autoconhecimento, autodesenvolvimento, o autocuidado para começar a questionar. E criar outros caminhos neurais. Isso, outras possibilidades para o cérebro conseguir enxergar coisas diferentes, tá? Para completar essa salada mista, nós temos agora um estudo que está começando a aparecer na internet, ele já é antigo, do professor Miguel Nicoleles. Ele é um neurocientista brasileiro muito renomado lá fora. No Brasil, ele começa a se desenvolver nas redes, etc. Ele está aparecendo em vários podcasts por aí. E a pesquisa dele, ele fala que o cérebro não tem só essa visão individual, essa construção, mas também ele se liga no que ele chama de brain net. O que é a BrainNet? A internet do cérebro. Então, o nosso cérebro emite uma frequência e essa frequência se sincroniza com animais, com coisas e com outras pessoas. Então, a partir do momento que você, por exemplo, nós dois aqui, possivelmente nossos cérebros estão alinhados. Então, nós estamos tendo uma realidade compartilhada, não só individual, apesar de ser diferente a sua da minha, o que você vê aqui é o diferente, a gente começa a compartilhar e tomar decisões diferentes. Tá? Começa a ter comportamentos diferentes. Então ele pegou, por exemplo, animais em bando de macacos. Quando eles estão em bando, o cérebro deles se sincroniza e eles atuam como se fosse uma coisa só, coesa. Né? As terapias com cavalos e crianças com o espectro autista, ele conseguiu também verificar que o cavalo e a criança sincronizam seu cérebro e os efeitos daquela terapia são melhores, né? Também no time do Palmeiras, que ele é palmeirense, ele foi lá e ele passava uma informação para os jogadores, ninguém sincronizava e não funcionava, ou funcionava menos do que era para funcionar. Quando o técnico chegava e falava, sincronizava o cérebro. Tinha um outro impacto. Isso. Então ele fala assim, dependendo da rede que você estiver sincronizado ou sintonizado, a sua realidade também vai começar a se transformar a partir da sua realidade e o que você está vivendo. Então, nós temos rede de trânsito. Quando você está no trânsito, está todo mundo naquela tensão, a gente se sincroniza. Tem a rede da sua família, né? Tem a rede da sua comunidade do trabalho, etc. E daí você vai verificar que em alguns lugares, quando você se conecta àquela rede, não funciona muito bem, né? Porque não está também na sua frequência. Não está na sua frequência do jeito que você gosta ou não gosta, e você se desintoniza e ali você não funciona muito bem. Tá? Então, dentro dessa situação de montagem de realidade, nós vamos ter os sentidos parciais, a automatização, o enviesamento das informações que são interpretadas, e isso vai fazendo um círculo, e para ajudar, né, nós temos agora, supostamente, vamos colocar supostamente, que está tudo em experimento, tudo isso pode ser, são propostas, né? Você também vai ter a ligação em redes e modificação. Então, aquela ideia que você raciocina sobre tudo e toma todas as suas iniciativas, suas justificativas, etc., com base no seu cérebro racional, né,
no meu modo de ver, ela fica bastante prejudicada diante dessas informações. Além disso, ele tem muito mais, né? Mas se a gente for se aprofundar aqui, a gente não sai desse jeito. Então, tudo isso interfere naquilo que você deveria ter mais liberdade, porque daí não tem liberdade também. Por todas essas interferências, você não tem liberdade de pensamento. A emoção, talvez, mas a emoção, ela não tem... as pessoas costumam dizer que como é que é? A inteligência emocional a partir do Goleman, do livro do Goleman. Né? Mas hoje já se sabe que o emocional não tem inteligência. Quem direciona ou quem dá espaço para a expressão do emocional é o mental. E essa situação de será que nós temos liberdade ou não é uma questão que eles usam com base no parâmetro. Se o inconsciente, subconsciente, toda essa massa que fica movimentando, que eu chamo de cérebro, que parece que é uma terceira pessoa, sou eu, então eu também estou escolhendo. No fundo, acaba sendo eu. Só que não é esse eu que a gente entende como racional que foi vendido para nós. Nós somos seres racionais, né? E as coisas vão funcionar desse jeito. Quer ver a coisa mais interessante? É você dizer que vai comprar um carro da cor vermelha. Percebe que na cidade começa a aparecer carro vermelho para todo lado, né? E daí tem gente que usa como lei da atração, etc. Mas não é, pode até ser, não vou descredibilizar isso, né? Não vou nem enaltecer, mas vamos colocar que o seu cérebro começou a utilizar, a partir do seu interesse em carros vermelhos, ele começa a prestar atenção em carros vermelhos. Não é que o número de carros aumentou, é que você começou a prestar atenção neles. Sim, é uma percepção mais direcionada. Isso, e quando a minha esposa, por exemplo, ficou grávida, você começa a ver mulher grávida e bebê para todo lado. E aí vai dizer, nossa, mas não tinha tanta mulher grávida. Exatamente, parece que o mundo não era assim, é que você começou a prestar atenção. Então, dependendo de onde você coloca o seu foco, o seu objetivo, as suas atividades e começa a aumentar a sua percepção, você vai ver que a realidade muda, mas não é que o mundo externo mudou. É o foco que ficou mais direcionado. Exatamente. E mais seletivo. Mas normalmente quando eu falo isso aqui que a gente está conversando, o pessoal não acredita muito. Então, eu trouxe algumas imagens aqui, 2 testezinhos para a gente ver como funciona mais ou menos esse tipo de situação no dia a dia e como rápido é o cérebro para captar essa informação, selecionar ou jogar fora. Tá? Acho que o Vitor vai colocar para a gente aqui essa primeira imagem dele. Eu fiz questão de que você não visse a outra, para justamente pegar a reação natural. Tá? Então, se você puder me falar o que você está vendo nessa imagem aí, fica à vontade. Eu posso ter várias interpretações. Lembra muito um teste de psicologia, um teste projetivo. Eu projeto algumas manchas e aí eu encontro um significado. Certo. Mas esse significado vai depender muito daquilo que eu já tenho. Tá. Não pela imagem em si. E se você fosse me falar, você vê alguma coisa ali, você consegue ver alguma figura, alguma coisa? O pessoal já me falou que isso aí Aí eu já começo a te enviesar, quando eu começo a dar informações, que isso aí é a placa bacteriana. Inclusive eu perguntei para uma inteligência artificial o que ela achava que era e falou que era uma placa bacteriana, né? Outro falando que é um mármore, uma pedra de granito, né? Tudo isso pode fazer sentido. Sim, pode ser uma imagem na areia, com alguma formação rochosa perto. Então isso aqui a gente pode ver que o cérebro, quando ele não consegue encontrar um padrão definido, ele fica aberto para todas as possibilidades e ele fica desesperadamente tentando achar algum sentido nisso, tá? Agora vamos supor que isso é uma situação da sua vida, está aberto, você está indecisa, não conseguiu decifrar, etc. Mas aí vai vir alguém com autoridade, ou um livro, ou algum conhecimento, ou alguma coisa, uma informação nova que vai fazer isso gerar sentido. E eu vou pedir para o Vitor colocar em 1 segundo essa informação nova e tirar. Pode tirar, Vitor, agora. Para ver o que acontece quando volta lá na imagem. Aí você já fica com a imagem. Agora, se você captou, você fica com a imagem daquele... seria o quê? A cabeça de um animal? É uma vaca, né? Uma vaca. É uma vaca. Agora ficou vaca para sempre, você não consegue mais tirar a vaca da cabeça. Sim, porque você já registrou ela ali. Isso. Então toda vez que você olha isso daí... você vai ver as orelhas, você vai ver o focinho. Isso, vai ficar. E eu já fiz isso com os meus alunos desde 2017, 2018. Eles continuam vendo vaca e sinto muito ali, mas isso aí agora se transformou numa vaca. E ela não sai. Para você conseguir tentar enxergar outra coisa, você sempre enxerga a partir da vaca. Então você tem que eliminar ela e partir para outra coisa. E aí voltar na imagem inicial. Só que eu já não estou mais sem a segunda imagem. Isso. Agora já foi.
Agora ela já ficou. Isso para a gente conseguir enxergar como o cérebro é rápido em encontrar padrões, fazer isso como lógico e coerente, e a partir desse momento ele começa sempre a ter um viés. Então você não consegue mais voltar ao zero. Talvez o primeiro ser micro-organismo lá atrás teve essa chance de experimentar a realidade externa do zero. Mas a partir do momento da vivência dele, que ele já passou para o DNA dele, que ele criou o filhinho dele ali que foi, você já nasce. Então, um bebê na barriga da mãe já recebe milhares de informação, o DNA dele já vem enviesado. Então, nós vamos ter diferenças de pensamento, diferenças de tomada de decisão e comportamento, tanto nos indivíduos como países também, tá? Então, Piaget hoje não teria muito espaço Ah, para o esquema da aprendizagem dele, porque essa era um diferencial dele. Então, a criança, ela está com os esquemas vazios. então, o tal do esquema vazio, ele funciona ainda porque o ser humano, apesar de tudo isso, que ele tem milhares de informações e variedades, quando você olha no plano macro, você ainda consegue ver que ele é bastante previsível, tá? E dentro da educação, como a gente vai trabalhar uma educação formal, emocional, é como se abrisse um caminho novo. Então, lá dentro do cérebro da criança, ele já tem vários vieses, mas o mundo criado na comunidade é a partir da experiência, e essa experiência ele não tem. Mas o mundo de uma criança vai ser totalmente diferente da outra. E ela vai, ele de alguma forma, colocando elementos nesse esquema e depois abrindo outros esquemas. Porque se a gente ficar nesse relativismo sem fim, a gente não consegue produzir nada. Então, a gente vai conseguindo criar alguns padrões que funcionam generalizadamente, né, para começar a captar. Mas toda a educação, seja formal ou informal, ela é ao mesmo tempo ampliativa e restritiva. Quando você fala para uma criança, isso aqui pode, isso aqui não pode, no nosso país isso pode, isso não pode, você começa a restringir ela e também começa a abrir a cabeça dela para outras coisas, mas você abre a partir daquele ponto. A partir daí vai ser vaca, e da vaca você tem que descredibilizar ela para tentar achar outra coisa, mas sempre ela vai estar lá. Então, mas hoje ela não tem mais tanto tempo, ela tem muita informação e isso deve dar um certo confronto com aquilo que que eu digo assim, você é pai. Então, para ajudar os seus filhos a construir esse conhecimento, aprendendo com os elementos em volta, com a colaboração de vocês, depois veio a escola. E aí vem toda essa rede de informação. Se essa criança não tiver uma boa base familiar e, ao mesmo tempo, uma boa base de aprendizagem, de escolaridade, ela vai para onde? Ela vai ter uma base que ela vai encontrar em algum lugar, porque o cérebro sem parâmetro ele não parte. Sem né? parâmetro ele não parte, mas Só que daí você será vai que ele vai se desviar? Exatamente. Não quer dizer que ele vai ter a base sua. Até, inclusive, é uma discussão que a gente tem na criação dos nossos filhos, que se a gente deve impor para eles determinadas situações ou deixar ao momento que chegar a responsabilidade deles de eles poderem escolher. Então, eu desenvolvo com eles, desde muito cedo, essa possibilidade de escolher. As coisas que eles podem escolher eu já deixo, para ir começando a colocar que a vida é de escolhas e ele vai ter que se responsabilizar a partir das escolhas dele. Lógico que ele vai ter todo o enviesamento da criação que a gente tem em casa, da escola, da cidade pequena que a gente vive, né, dentro do nosso país. Tudo isso já fecha um pouco do mundo dele. Só que você tem que deixar sempre essa possibilidade, ó. Existe algo, né, existem chances. O famoso pode ser por aqui, pode ser por lá e por aí vai. Mas fechar, a gente nunca consegue fechar totalmente, a não ser que... Porque um dia ele vai romper. Isso. Mesmo aquelas em países mais... famílias mais arbitrárias, né, ou países mais fechados que fecha a caixinha, pode ver que algumas pessoas rompem, e quando rompe a gente vai ter as revoluções, outras coisas, porque esse movimento do cérebro, ele é conformativo, mas se não fizer sentido para ele também, ele não para de maquinar. Né? Ele segue em busca dessa situação. Porque há uma necessidade de todo ser, dessa busca do conhecimento a partir daquilo que ele traz. Se ele traz uma bagagem, vamos considerar que ele traz o seu arquivo. E aí, quando ele mergulha aqui, o contexto que ele vive, os contextos, porque não é um só, Sim. ele vai trazendo para seu mundo e tentando processar isso com aquilo que ele já tem. Sim.
A gente vai vendo também dentro do DNA, que a gente chama de epigenética, né? Algumas partes do DNA como se fossem tomadas, você liga e acende a luz, a depender da experiência que ele vive. Então tem coisas do DNA que ficam inativas lá, mas de repente, de alguma situação que você passou, acende a luzinha e ela começa a funcionar. Tá? Então tudo é muita variável. Então o ser humano é todo um ser complexo, como ser, como parte física, mental, emocional, completo, né? Só que dentro do ambiente dele, quando você olha vários seres se comportando, você começa a encontrar padrões também de comportamento previsível. Isso que é o mais fascinante, você consegue manipular uma massa maior, apesar do indivíduo é difícil você conseguir tentar romper. Mas aí hoje tudo virou neuro, né? Então tem neuromarketing, neurosaúde, neuroeducação, neuro para atividade física, né? Neurodesempenho. Então começou a verificar coisas que já existiam nas filosofias mais antigas, dentro da neurociência a gente começa a aplicar, mas sempre olhando com esse olhar de desempenho, de desenvolvimento para o mundo material, né? Enquanto as antigas falavam no desenvolvimento para o mundo não espiritual como um todo, né? Mas esse mundo que transcende. Isso, que você vai conseguir se religar ou encontrar o seu verdadeiro eu ou o seu autoconhecimento, que é a prática da meditação, por exemplo, né? E por aí vai. Mas agora a gente já viu a vaca, então o segundo teste, que é aquele videozinho de teste de atenção, se o Vitor conseguir colocar para nós. This is an awareness test. O ser humano, ele traz um potencial inimaginável, não é? Vitor, se pudesse só pausar para eu explicar um pouquinho. Tá, então esse é um vídeo em inglês, é de 2009 que ele aparece na internet, então pode ser que ele seja mais antigo. Eu gosto de trazer os mais antigos porque o povo mais novo não vai conseguir encontrar ele facilmente, então pode ser uma novidade. Não é uma brincadeira, não é uma coisa esotérica, é simplesmente uma campanha de trânsito para que as pessoas prestem atenção, porque o acidente de trânsito acaba matando um monte de pessoas todos os dias, né? Então é um teste de seleção, atenção seletiva. O que ele vai ter? Vai ter dois times ali jogando basquete. Um de roupa preta e um de roupa branca. E primeiramente ele vai pedir para que você conte quantas vezes a bola sai de um determinado time. Mas se puder colocar para a gente, Vitor, vamos ver essa primeira parte do vídeo. Então ele fala que é um teste de atenção, né? Então, é o time branco, quantas vezes a bola vai passar da mão de um para o outro. Aí ele vai dar que a resposta é 13, você ficou contando as bolas de um lado para o outro, né? E daí ele pergunta se você enxergou um urso, né? Dançando a famosa música lá do Michael Jackson, o Moonwalk, é o passo do Michael Jackson, na verdade. E daí ele passa o vídeo de novo, agora a gente vai esquecer as bolas, vamos olhar lá no centro da tela, para quem não está enxergando. Você vai pausar, Vitor, pra gente? Lá no cantinho, lá tem um urso passando ali, tá lá no cantinho agora, saindo da tela do lado esquerdo. Né? E enquanto a gente contava bolas, né, Porque o foco estava na bola. O foco estava na bola. E daí tem muita gente que fala assim, Felipe, mas é que a segunda parte do vídeo foi editado, na primeira não tinha o urso. Então eu pedi pro Vitor voltar o vídeo no começo, né, pra gente agora esquecer a bola e olhar desde o primeiro vídeo se o urso realmente estava lá, se o cérebro não conseguiu enxergar ele, né, ou se ele entrou depois. Ou se ele entrou depois, foi uma edição. Então, agora logo no começo ali você já vai ver que ele vai entrar, ó, ele já tá passando no centro da tela, né, só que só tem um preço olhar o urso, você não consegue contar a bola, né? Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro, tá? Então, quando a gente fala de racionalidade do sentido de estar consciente, nós temos uma limitação física. A gente não consegue prestar atenção em raciocínios complexos em mais de uma coisa. Tá? Dizem que as novas gerações agora já conseguem fazer um pouco mais do que a gente conseguia. Tá? Então, eles dizem que você está mexendo no celular, ouvindo a aula do professor, e o professor tenta perguntar para ele, fulano de tal, o que está acontecendo aí? Ele consegue responder. Então, e não teoricamente, são todos os indivíduos também. Sim, sim. Mas diz que está tendo uma possibilidade disso. Mas a nova geração também não tem a retenção, não consegue ficar tempo muito nessa situação. E daí, a partir desse vídeo, a gente pode falar várias coisas. Primeiro, qual é o foco que você coloca na sua vida e o que você vai começar a enxergar. Então, você pode escolher enxergar bolas
ou enxergar urso, mas os dois você não vai conseguir ver. É a mesma coisa do carro vermelho. A não ser que você já viu e depois você vai fazer, que é o que algumas pessoas vão fazer. Não, agora eu vi, agora eu consigo, mas eu não vou, eu vou ficar com foco ou mais na bola ou mais Sim. no urso. Você consegue até ver que existe alguma coisa ali, mas se você prestar atenção, mudar o foco de um lado para o outro, você perde a contagem. Porque a contagem, a parte da matemática, aciona uma área do cérebro que ela é complexa. E como ela é complexa, ela precisa de muita atenção, muita energia. Então, ele vai parar. Vai economizar. Então, se eu quisesse ir pro lado filosófico, a gente pode fazer o papo de coaching aqui e falar, ó, onde você coloca atenção na sua vida, se você está olhando a parte boa, a parte ruim, quer ficar rico, quer ganhar dinheiro, presta atenção no dinheiro, porque você não gosta do dinheiro, você não está vendo ele, as oportunidades estão passando, etc. Então, a gente pode desenvolver isso, né? Ou a gente pode desenvolver simplesmente o aqui e agora, as coisas que você tem que prestar atenção, porque se você coloca atenção aqui, você vai perder atenção em outra coisa. E isso vai dar pano para manga para um monte de coisa que a gente quiser. E essa atenção, ela sempre vai ter uma razão de ser. Eu tenho que ter interesse em prestar atenção mais aqui do que ali. Uhum. Que é essa seleção. Eu seleciono o que realmente me interessa. Tem a economia cerebral, mas tem também aquilo que eu não vou ampliar porque não estou interessada. Aí tem o significado. Também tem, né? Então tem a interpretação a partir desses dados, né? Então nós vamos pensar no seguinte, a pessoa quer abrir um negócio novo, né? Ela está cansada do serviço dela. No Brasil hoje a gente se vende a ideia de empreendedorismo como se todo mundo pudesse empreender e gostasse. Pode, mas se serve para você é uma outra história, né? Então ele quer empreender, ele vai abrir uma empresa nova. A partir do momento que ele coloca esse foco na vida dele, certo? Ele vai começar a enxergar isso em vários lugares. Então ele tá passando na rede social, vai aparecer um vídeo, vai chamar a atenção dele. Ele tá na festinha de aniversário do parente, tem aquelas rodinhas de conversa. Antigamente ele ficava nas rodinhas de time de futebol ou de alguém tirando sarro de alguém. Agora ele começa a ouvir um parente conversando com um amigo de que não sei o que ele nunca viu sobre uma possibilidade de fazer... Ele ignora todo o resto e vai para lá. Isso, e o ouvido parece que chama. Aham. Tá? Daí entra aquela, mas será que isso é esotérico? Não, isso é o cérebro falando, ó, se você está interessado em negócios novos, né? Então existe essas possibilidades acontecendo, eu vou te levar para lá. E o cérebro é ele mesmo, entendeu? Então a gente começa a ser atraído para essas coisas, não de forma esotérica, só de atenção seletiva mesmo. E coisas que ele nunca tinha visto na realidade dele começa a se formatar. Só que daí entra um porém. Se ele decide montar um negócio específico e delimita, o cérebro só começa a prestar atenção naquilo que é. Então eu vou fazer lá o tanque de peixe, produzir tilápia lá em caixa d'água, que aparece aí que você pode ficar rico com isso aí. Então beleza. Você começa a ver peixe tudo quanto é lugar, tilápia tudo quanto é lugar, empreendedorismo, não sei o que, de criação animal, etc. Mas todas as outras áreas que estavam disponíveis para você captar, você fechou. Sim. Tá? Fechou porque você disse o interesse que você queria seguir, né? E nesse interesse ele vai por pressão. É daí que entra a parte do apego emocional, tá? Quando a gente tem um desenvolvimento do cérebro e ele começa, então você vai lá e consegue a primeira coisa. Então é um processo que você vai chegar lá. Então são várias etapas. Quando você pega o primeiro processo, fala, olha que gostoso, não sei o quê, mas para dar um salto pro próximo, eu tenho que abandonar o foco disso e ir pro outro, você se apegou emocionalmente, você travou aqui. Daí você não racionaliza direito. Isso aí só fica no peixe e não vai para a próxima que é vender o peixe, vamos supor. Tá? Então, quando eu falo de desenvolvimento de informações, de consciência, autoconhecimento, entra a ideia da chave que abre a porta e fecha a porta. Então, ao mesmo tempo que ele abriu a possibilidade do mundo dele para fazer um novo negócio, né? Essa pessoa, ela abriu a porta e começa a ver uma nova realidade. Não que a realidade mudou. Sim. A realidade dele que começou a ser categorizada dessa forma. Ele tirou o foco dali e começou a abrir outros focos, ou um outro foco. Se ele conseguir fazer ponte entre esses focos, ele amplia. Isso. Você tem que chegar para o cérebro e falar assim, ó, esse aqui é uma possibilidade. É uma das formas da gente conseguir. Existem outras, vamos tentar encontrar. É basicamente essa conversinha que a gente tem com a gente mesmo. Aí ele abre e você começa a ver. Agora, se você está com medo de perder aquilo que você já conquistou, aí ele cria o apego emocional e ele segura no sentido, tá, mas e se eu perder isso que eu consegui? E o medo, tá? A gente vai olhar dentro do cérebro o que vai aparecer lá com os neurotransmissores quando o medo atua, é literalmente segurar você para que você fique ali, tá? Então nós temos situações onde a pessoa
ela está organizada, funcionando e ativa, certo? Ela colocou um desafio para ela conseguir vencer. Quando o cérebro enxerga esse desafio, ele ativa um sistema que a gente chama de sistema de recompensa e coloca ela ativamente para resolver aquele pepino. Sim. Certo? Então ele joga noradrenalina, adrenalina, ele coloca o corpo em movimento, dá o máximo. Dopamina para impulsionar. Isso, vamos lá que a gente vai conseguir. Quando a pessoa começa a desenvolver aquilo começa a patinar e não começa a dar resultado, principalmente quando a gente tem objetivos de longo prazo que demoram a chegar e não se resolvem no estalo de dedo, tá? E você fica o foco lá longe, não aqui agora, ele vai falar assim, peraí, nós temos um problema e esse problema não pode ser resolvido neste momento. Então ele vai ativar um outro sistema, que a gente chama de sistema nervoso simpático, e esse sistema nervoso simpático vai colocar você para baixo. Então ele vai jogar cortisol, não vai deixar você se reproduzir, você tende a diminuir, tende a ficar, vai ganhando peso, porque ele fala, vamos guardar energia, vamos guardar toda a situação da nossa vida aqui, porque a hora que você encontrar a solução para esse problema, a gente solta de novo. E aí, só que ele não solta. No geral, ele não solta. É porque os nossos problemas da atualidade são problemas todos irresolvíveis, né? E eu tenho pressa para chegar. Então, essa pressa tem até uma analogia que a gente faz. Você já viu um jardineiro com pressa? Não. Jardineiro que cultiva o seu jardim, seu não é o jardim dos outros. Só que para limpar lá pode ser. Ele sabe que ele tem que preparar terreno, ele tem que escolher uma boa semente, ele tem que até avaliar se o sol bate ali, se não bate, o nível de água que ele vai dar, deixar essa semente germinar, fazer uma seleção da semente, do que germinou, até para ver essa produção depois. E assim sucessivamente até ele chegar ou nas flores ou nos frutos. Ele precisa de paciência. Sim. E essa paciência é esse tempo que é um ritmo da vida. Será que nós não estamos um tanto fora de ritmo? Acho que o ritmo ditado atualmente é que você sempre tem que ter o máximo desempenho a todo momento. A gente não entende que a vida é um fluxo. Você tem que subir, depois respirar e depois ir de novo. A mesma coisa que a gente está falando aqui do conhecimento é agregar conhecimento, experimentar, fazer a prática e depois desaprender para aprender coisas novas. E que seria inverter essa criação. Quer dizer, eu estou indo nesse sentido, no sentido do crescer, do evoluir, do buscar, do progredir. Se aquela situação não está, aquela minha criação não está resultando no que eu espero, que aí vem a expectativa, eu tenho que começar a fazer uma desconstrução, quer dizer, um efeito inverso da minha criação. É o que você falou do jardineiro. Primeiro ele vai plantar, mas depois ele tem que matar a criação. Ele tem que colher, ele tem que selecionar. Né? Então a gente vai plantar lá o arroz, o feijão, ele vai crescer, depois você tem que colher ele. Senão ele vai perder lá. E ele tem um tempo para ser feito. Se tem um tempo maior de espera, depois na hora da colheita, o ritmo é outro. E nós estamos dizendo que você tem que desaprender tudo que você aprendeu. Não precisa jogar tudo fora. Até porque isso vai servir de parâmetro para os próximos impulsos. Mas você tem que abrir chance para as novas possibilidades para você dar o outro passo. Senão você vai ficar preso lá. Né? Até porque tem muitos conteúdos ali que você vai precisar, que você vai remodular, que você vai jogar para a sua outra etapa de criação. E dentro do que a gente trabalhava com os meus alunos, né, e algumas pessoas que vêm ainda conversar comigo a respeito disso, antigamente, os nossos ancestrais, eles estavam preocupados no quê? Em achar alguma coisa para comer, tomar uma água, né? Tentar sobreviver, nenhum bicho matar ele. Economizar energia, tentar fazer um filhote ali, né? E sobreviver. Era tudo no aqui e agora. Então, a química cerebral da conquista, da recompensa, da parte positiva, era sempre no aqui e agora. Não tinha esse negócio de longo prazo. Ninguém, imagino eu, na época pensava em ter uma caverna de 2 andares. Não, né? nem dava, porque ele tinha que cuidar só da entrada onde os animais ou os inimigos podiam entrar. E daí, esse cérebro foi se desenvolvendo nos nossos ancestrais e passando para a gente. E quando chega no nosso mundo atual, tomar uma água é banal. Você não olha mais. Não dá mais valor nisso daqui. Sim. Tá? Você se alimentar também é banal, porque o interessante é você dormir, se alimentar. Então dá para se alimentar também. Olhando na tela do celular, né? Dormir é bobagem. Quanto mais você continuar ativo, mais potência você vai ter, né? Mais performance você vai ter. Então, quando a gente vai enxergando isso,
tudo que ativava o cérebro de uma maneira positiva para você ter uma expectativa, aquele bem-estar, fica desativado, não porque ele mudou, mas porque você já não dá mais importância para aquilo. E o que você dá importância? No que está lá na frente. O dia que eu consegui a casa de não sei quanto, o dia que eu consegui o carrão, o dia que eu consegui meu emprego. Quando eu chegar lá, então eu vou penhorar a minha felicidade lá nesse longo prazo. E daí você vai traçar um plano para chegar até lá. Só que para chegar até lá, você tem que tomar água, você tem que comer, você tem que dormir e dar o passo a passo para chegar lá. Então você não comemora o aqui e agora e fica esperando o tal do dia chegar lá. Né? E essa tua criação de realidade, ela pode chegar muito capenga lá na frente, ou não atender às suas expectativas. Aí eu posso falar por mim, tá? Porque eu passei 21 anos da minha vida, 20 anos, até eu passar no concurso, teoricamente eu queria, né? Fazendo tudo muito rápido, tudo muito apressado, tudo muito forçado. Então era estudar, passar na faculdade, passar no vestibular, né? Passar no concurso e daí eu ia ser feliz. Então quando eu chegasse lá e fosse bem sucedido, tivesse meu emprego, o meu dinheiro, a minha vida, né? A felicidade chegaria. E adivinha, quando eu cheguei lá não estava lá, né? E aí você teve que rever a sua programação. Só que não foi fácil assim, né? Sim. Porque você continua insistindo. Não, mas é que eu preciso de uma outra casa. Não, o que eu preciso agora é viajar. Não, porque agora é sempre alguma coisa que está faltando que eu não aprendi ainda. Que eu não... Aí você não troca de plano. Daí o que aconteceu? Eu comecei a ter enxaquecas 2, 3 vezes por semana, viver de analgésico e começou uma dor no meu braço aqui assim que não passava. Eu fazia todos os exames possíveis e não achava nada fisicamente. Não tinha nada lá, certo? Aí que eu comecei a falar, bom, alguma coisa tem aqui, tá? E essa experiência é minha, não quer dizer que para outra pessoa vai funcionar. Sim, mas os mecanismos que foram me avisando foi justamente isso, falando, ó, alguma coisa tem aí. Não dá para você viver de remédio. Daí depois eu fiz todo um processo, né? Comecei com meditação, aí depois eu comecei com agulhamento a seco, que a minha TM já estava tudo estourada, rompido isso daqui de tanto eu morder. Você foi criando uma tensão. Uma tensão, no meu caso, foi uma tensão muscular. Então eu rompi aqui os tendões aqui que seguram a TM, então o meu queixo se movimenta se eu abrir a boca demais, tá? Jogava muita coisa em comida, bebida, né? E sair, jogar para fora. Então, o final de semana que era a parte legal. Sim, né? Porque é onde você descarregava um pouco dessa tensão. Só que o que trouxe, me levei o zumbido no ouvido, aí depois veio o braço. Quando chegou o braço, falei assim, bom, agora não dá mais, porque eu não tenho remédio para passar, eu colocava adesivos analgésicos no braço para conseguir trabalhar, que eu trabalho no computador, né? Então, falei, mas para onde que eu vou parar? Alguma coisa tem. Aí eu comecei a fazer o caminho reverso. Ao invés de olhar as coisas que eu não tinha, eu comecei a olhar as coisas que eu tinha. Ao invés de reclamar das coisas que não estavam dando certo, eu comecei a olhar as coisas que estavam dando certo. Aí eu comecei a tomar água e prestar atenção na água. Comer e prestar atenção no comer. Esse é o estado de consciência presente. É estar presente nesse aqui e agora, independente do que você estiver fazendo. E aí, na minha época, não tinha o que tem hoje, que é os vídeos rápidos, curtos e de alto entretenimento. TikTok, Instagram, etc. Juntou a fome com a vontade de comer. Então o cérebro não tem nada no imediato que te traz felicidade, porque tudo isso aqui é banal, certo? Mas quando você abre uma telinha, ele te dá um vídeo bem curtinho, Sim. que te entretém, te chama atenção e o seu sistema de recompensa vai lá em cima. Sim. Então ele fala, mas para que eu vou sair daqui, certo? A felicidade lá fora tá longe. Então eu fico com isso. Eu quero ser feliz agora, então eu vou ficar nisso aqui agora. E vamos ter as epidemias, né, de tela. As crianças agora, lá em casa a gente tem que pôr tempo, porque senão fica nisso daí e é altamente apreensível. Né? Então nós temos um problema aí de viciante. E daí nós agora temos as bets, né, que são de apostas. Porque que você do dia para noite pode ficar rico. A pessoa pode dizer assim, não, eu só vou experimentar. E aí que pega. Tá? Quando a gente vai olhar essa epidemia de aposta esportiva ou de tomar risco e ter uma recompensa ou ficar viciado nisso, isso acontece desde o tempo dos cassinos, muito tempo antigamente. Mas agora, como está acessível para todos, tem o tal do bônus, está aberto para tudo quanto é lado, tem promoção para tudo quanto é lado e propaganda para todos quanto é lado, aí você vai acabar nesse ponto. A minha felicidade agora é encontrada em quê? Em rede social, em aposta esportiva, ou num curso que eu tenho que comprar que vai me dar a varinha mágica. Essa pressa que eu tenho de colher frutos rapidamente. Sim. Então, se eu fosse falar hoje,
o que é o autoconhecimento, o aumento da percepção para a gente conseguir abrir as possibilidades, estão todas nas coisas mais simples. Sim, Tá? talvez essa seja a dificuldade da grande maioria, apostar, né, naquilo que simplifica, que descomplica a vida, mas é você também tomar consciência do teu entorno. Outro dia eu falava isso para uma paciente, eu falei, presta atenção no teu entorno, esteja presente ali, uma autoobservação. E aí ela teve num momento um insight lá e ela me trouxe, ela falou assim, agora que eu fui entender o que era prestar atenção no que estava ali naquele ambiente que eu estava. Porque eu tinha ido num determinado lugar para prestar atenção. Chegou lá e ela ficou no celular. E aí ela teve aquele insight, ela falou, foi um chamado realmente daquilo que eu já tinha alertado ela. Uhum. Então, é muito interessante quando a pessoa quer, porque ela tem que querer fazer esse movimento de maior percepção da realidade. Que é o olhar o urso. Exato. Certo? Eu tô vendo a minha vida e a bola passando para um lado do outro. Mas eu quero ver o quê? Eu quero ver o urso. Porque o urso vai me dar uma possibilidade de enxergar uma coisa nova. Só que enquanto você estiver olhando a bola, você não vai ver o urso. Então, você tem que largar isso. Agora eu vou falar um pouquinho pros racionais, né? Ok. Como é que o tal do beber, comer, né, e dormir vai trazer o meu emprego? Vamos ficar nesse negócio de emprego que o pessoal gosta de caçar o dinheiro, né? Então vamos lá. Para você, teoricamente, abrir uma empresa nova, conseguir um emprego ou passar num concurso público, teoricamente você vai ter que estudar, certo? Vai ter que começar a perceber alguma coisa, buscar um material, etc. Como é que faz para você estudar melhor? Se você for estudar aprendizagem, a melhor forma de você conseguir estudar é estando com o sono em dia. Sim. Certo? Então, Cérebro descansado. o tal do dormir, que a gente acha que o cérebro fica parado, na verdade ele fica fazendo toda a limpeza, a regeneração, te preparando para o próximo dia, ele fica totalmente ativo, mas no sentido de te preparar para as novas situações. Então, o tal do dormir é o que vai te levar a estudar melhor, estudando melhor, teoricamente você chega mais próximo do tal do emprego, do concurso, etc. E como é que faz para dormir melhor? Um dos principais pontos é o quê? Estar com exercício físico em dia. Né? Então, para você fazer exercício físico, você vai ter que organizar a sua agenda e criar uma caminhada, alguma coisa, mas eu sei como... Priorizar um horário. Priorizar o horário. Eu sei que é difícil para um monte de gente que está nos ouvindo aí, e vendo, que eu não tenho tempo para nada. Como é que eu vou fazer? Né? Então, nós vamos dar os pontos para pequenas coisas. Para dormir, o exercício físico ajuda, mas se você tiver uma boa alimentação, também ajuda. Sim. E você até pode economizar isso, é um pouco de dinheiro, em vez de comer fora, você começa a cozinhar em casa ou fazer as marmitinhas, alguma coisa que vai melhorar a sua alimentação. Então, olha para você ver como as coisas são conectadas. Eu melhoro a minha alimentação e, se eu conseguir faço exercício físico, começo a dormir melhor e minha mente começa a clarear para novas situações. Né? Aí eu consigo até identificar melhor as minhas emoções e selecionar mais aquilo que eu vou buscar. E a água, né? Que tanta gente não tem em casa, não tem água tratada, mas a gente não dá bola para ela, né? Porque ela está disponível, Está né? disponível, então a gente não liga mais, né? E o respirar. Então, respirar, tomar água, ter uma alimentação melhor, dormir melhor, te leva aonde? Ao tal do emprego que você quer, ao tal do concurso que você quer. E daí a felicidade vai ficar onde? No aqui e agora. Quando você tomar uma água, você fala, estou chegando mais próximo de onde eu quero chegar, né? Felipe, você tem algo mais a nos apresentar? Porque o nosso tempo está se esgotando. Eu tenho só uma listinha que eu trago sempre comigo, se eu puder passar para o pessoal. Então, o que eu gosto de fazer em relação a essa listinha é sempre dar para a pessoa começar a fazer alguma coisa que é muito simples. Porque quando eu venho falar de neurociência, né, traz esses testes, elas acham que é uma coisa muito longe, que é inacessível, etc. Mas você pega uma coisa pequenininha, tipo tomar um banho com a luz apagada, tomar uma água, respirar, prestar atenção. Você começa por aí, né? Aí você vai criando esse despertar, esse desenvolvimento, né, de coisas simples. Porque como o Gandhi falava lá, não dá pra gente esperar o mundo mudar a partir do mundo. A gente começa mudando a partir da gente. E o que a gente precisa fazer, na realidade, como a gente começou lá no comecinho da conversa, são coisas muito simples, né? Então é um respirar, tomar água, se alimentar, dormir ou qualquer coisa dessa da listinha, que eu acho que o pessoal aí tem uma receitinha, se quiser começar, né? Fazer esse processo, porque uma hora ou outra, né, a dor no braço vai aparecer, né? Ou no meu caso foi enxaqueca, agora nós estamos com as síndromes de doenças crônicas, né, para todo lado. Então uma hora
vem cobrar o preço. Olha, Felipe, a nossa conversa foi muito boa, pena que o tempo passa tão rápido, né? Mas nós vamos dar continuidade. O ano que vem, provavelmente, nos outros episódios, você está convidado a voltar Que bom. em determinado momento, porque eu sei que você tem muito para contribuir e vai ser muito bom para o Instituto ter esse olhar. Porque é claro que estamos na busca de entender que o ser humano ele não vai numa direção só, ele precisa integrar informações, fazer esse movimento integrativo, porque senão o cérebro não precisaria nem de um corpo, não é? Não precisaria de órgãos. Até para a gente conseguir conviver em comunidades hoje, né? Hoje a gente está numa situação muito polarizada de um lado do outro, que você tem que escolher um lado e você não pode mais transitar, né, fazer esses movimentos para você conseguir entender um lado, aí não tem empatia, você só xinga o outro lado, você não tenta entender que a realidade dele é diferente. Então, quando a pessoa tenta me ofender, por exemplo, assim, que mundo que você vive, que você está falando uma coisa dessa? Eu falo, eu vivo no meu mundo. Exato, e é isso que é importante. A pessoa reconhecer o seu mundo, Sim. explorar o seu mundo, interagir bem com o mundo. E dar uma visadinha no outro também não tem problema, né? Visita um outro mundo lá. Visita, tem tantas viagens, né, que nós Sim. podemos fazer e sobre isso nós vamos poder explorar futuramente. Então eu agradeço muito a sua presença aqui, eu sei que você se deslocou para vir aqui e trazer essa contribuição e que nós possamos realmente fazer o melhor sempre dentro das nossas condições. Sim, a gente faça a melhor escolha possível, é só o que a gente pode fazer. Sim, não aqui agora. Obrigado. Finalizamos o 9º episódio do Pode Ser com a presença inspiradora do professor Felipe Braz da Silva Bueno. Ele é mestre em Direito, pesquisador em Neurociência e Aprendizagem e Finanças Comportamentais. É um verdadeiro explorador do autoconhecimento, do autodescobrimento. Refletimos sobre o mito da racionalidade. Afinal, quem guia nossas decisões? Razão ou emoção? Falamos também sobre como nós construímos nossa realidade por meio de escolhas conscientes ou não, sobre a forma de como selecionamos informações e as transformamos em conhecimento e consciência. E ainda, falamos mais sobre a importância de experimentar ideias em vez de simplesmente repeti-las. Continue nos acompanhando para mergulhar ainda mais fundo nesses temas. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Continue conosco.